Chegou o momento então de falar sobre os lançamentos de dezembro. E galera, a minha previsão lá do último vídeo, ela tá mais do que certa, tá? É basicamente uma chuva de lançamentos. Como a Panini anunciou muita coisa, dezembro também é aquele mês que tem Natal, tem CCXP, então a gente está vendo aqui uma descarga gigantesca de quadrinhos. Esse vídeo, ele não é um vídeo de jabá, nem nada, porém, tá, se você estiver interessado, tem cupons aqui embaixo, caso você vá atrás de uma dessas pré-vendas, tem link aqui, tem os grupos também. Na verdade, todas essas novidades, elas já estão sendo discutidas nos grupos do canal desde as 7h30, 8 da manhã. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu sei que tá todo mundo querendo, né, o grande interesse do público é no Ron, que vocês estão vendo aqui em cima da minha cabeça, mas a gente não pode deixar de falar que o volume 2 do Ultimate X-Men tá em pré-venda. O primeiro volume me pegou, são os X-Men, né, na versão mangá desse novo universo, o Pete Momoko aí com liberdade criativa, mas vamos dar uma olhada no ônibus do Ron, que tem aqui em pré-venda. Então, pra quem não sabe, esse personagem foi criado pela Marvel, ali, na verdade assim, ele é mais um daqueles heróis que ele nasce numa linha de brinquedos e a fabricante vai lá conversar com a Marvel e diz, olha só, eu preciso de uma história para vender boneco. E aí acaba que o gibi do Ron fez mais sucesso que o próprio brinquedo. O detalhe é que são 3 ônibus ao todo, então aqui ó, vai do Ron 1 até 29, tem pelo menos aí umas 75 edições ao todo esse quadrinho. A gente está falando de uma publicação que tem tudo para ser um estouro aí pela Panini, considerando o fato de que tem uma massa de leitores nostálgicos querendo, né, reviver aí as suas lembranças com o Ron. Como eu falei, Bill Mantlo, Sal Buscemi, então também tem uma equipe criativa legal. O detalhe, galera, é que a Panini ela tá meio enrolada com uma grande quantidade de ônibus. Vocês pararam para pensar nisso? O Hulk, tá, do Peter David, são 5 volumes, a gente tá no volume 2. Tem o X Factor, também do Peter David, que parou no volume 1 e a gente tem expectativa aí que continue. Aí a gente pode falar do Arqueiro Verde, que está no volume 2 e tem mais 2 ônibus para sair. Enfim, tem muita publicação desse tipo e o Ron são 3. Então, sei lá, cuide aí da sua saúde para que você esteja vivo para o momento em que a Panini publicar os 3 volumes desse personagem. Na sequência, tem Dinastia M por R$ 299,90. E aí tu vai me dizer, ô Vini, mas é porque esse quadrinho tem os tains da Dinastia M, alguma coisa assim? Não, gente, não é o caso, tá? Se vocês forem ver o conteúdo interno, tem Dinastia M da 1 a 8 e, assim, tem mais páginas que o normal, então eu imagino que tem alguns extras, mas na prática o grande diferencial dessa nova edição da Panini é o tamanho. Sim, vem num tamanho avantajado, com o slipcase, né? Então tem aquele box ali para tu guardar a Dinastia M. Pois então, estamos falando de uma realidade alternativa da Marvel, que é representativa, se a gente parar para pensar, cronologicamente falando, é um sucesso. Acho que é difícil alguém do outro lado não conhecer a Dinastia M, né? Teve todo um impacto pro mundo dos mutantes. Mas, gente, sei lá, merece uma edição avantajada, de tamanho grande. Eu entendo essa ideia da Panini, né, a editora, né, galera, é uma empresa. Então eles vão lançar produtos de luxo, mais evoluídos, etc. Mas eu acho que eles podiam gastar essas fichas em, sei lá, lança um Arma X, edição grandona, bonita pra gente ver, a arte do Barry Windsor Smith. Dynasty M é legal, mas não é nada assim que tu diga, nossa, precisa de uma edição ultra avantajada. Mas enfim, vamos lá. Depois tem Deadpool e Batman. Tá, importante. Sim, galera. Em dezembro, estreia no Brasil Deadpool e Batman. Lembrando que, na verdade, assim, a Panini vai lançar os 2 crossovers em dezembro. Né? O primeiro, ele saiu tem pouco tempo lá fora. Né? Eu tenho aqui a minha ediçãozinha da Comics and Signatures. Então, um saiu em setembro e o outro crossover vai sair em novembro, que que tem Deadpool e Batman, que é o crossover da Marvel, e tem Batman e Deadpool, que é o crossover da DC. Eu achei legal que a Panini vai lançar direto as capas variantes. Não vai ser tipo aqueles mystery box dela, nem nada assim, não. Você quer comprar a capa variante tal, ela vai estar disponível. Mas pro final do vídeo, a gente vai falar mais sobre essa questão das capas variantes. Mas então, olha só, tem essa aqui do Deadpool com a manopla, tem a do Scott Young, que até eu falei sobre ela no Dois Quadrinhos News. Galera, tem a melhor de todas, que é a do Marco Quequeto. Olha isso, o Demolidor ali junto com o Arqueiro Verde. Essa é a capa padrão, né, do Greg Capullo. Vai ter vídeo no canal, tá? Vai ter vídeo, chegou essa semana, e aí logo eu vou comentar por aqui. Aí tem Miles Morales, edição número 4, né, revista mensal, que tem tanto o título do Miles quanto dos Homens-Aranha. Veja só. Ultraman versus Vingadores. Sim, teremos um crossover entre as duas franquias. Eu quero destacar aqui
o Kylo Riggins, que pra quem não sabe é o cara dos Power Rangers, tão interessante aí ele tá nesse crossover do Ultraman. Gente, eu acho que era isso. Tá meio confuso aqui o site da Panini, porque basicamente tem uma... né, alguns títulos da Marvel não aparecem aqui na parte da Marvel, então vou ter que fazer uma gambiarra. Aí tem... tem mais capas ainda, na verdade, do Deadpool e Batman. Tem uma capa do inesquecível Ryan Stegman, tem mais coleção clássica Marvel, já chega aqui no volume 10. Essas capas esquisitas do Tio Patinhas, quer dizer, da Disney no geral, né? Aí tem o Pateta, e aí na real tu vai abrir o gibi, não tem nada a ver com Pateta. Eu vou digitar aqui, que fica mais fácil. Olha só, Demolidor Diabo da Guarda. Galera, os grimórios da Panini... Eu já falei aqui no canal que eu acho esses grimórios horrorosos, assim, eu acho um negócio que não faz o menor sentido. Porque, pensa comigo, tá? Esse aqui é o Demolidor, o Diabo da Guarda. Ele já saiu várias vezes no Brasil, ele saiu nas mensais, saiu em capa cartão pela Panini, que é a edição que eu tenho, saiu pela Salvati, saiu pela Panini de novo mais de uma vez, capa dura, acho que deve ter tido até um Marvel Essenciais. Agora essa mesma história, né, icônica ali do final dos anos 90, né, uma história realmente relevante pro Demolidor, ela ganha esse formato grimório, que é tipo imita um livro de couro. Mas galera, pensa comigo, um encadernado como esse, ele, se a gente pegar a média de preço da Panini, vamos chutar alto assim, tá? De repente ele vai custar uns R$150, tá? Porque ele tem 8 edições, né, ele é um pouquinho maior do que o normal. Pelo fato de ser um grimório e imitar um couro, olha o valor de capa desse quadrinho. E tu vai me dizer, ô Vini, mas você é contra edições de luxo? É óbvio que não. Se o Demolidor Diabo da Guarda saísse num tamanho gigante, parecendo uma prancha de surf, eu ia dizer assim, não, olha, não é pra mim, mas legal, ok, tá saindo num tamanho grande, né, faz sentido, isso adiciona na leitura. Galera, o que adiciona na leitura o negócio parecer um livro de couro? Porque assim, uma coisa é um ônibus, ele é luxuoso, é claro que ele é, mas ele tem uma função, porque ele compila uma grande quantidade de páginas. Tipo, tu paga um valor alto e em troca tu tem muita página, ok? O que o Grimório tem? Tem uma capa que imita couro. Vamos dar uma olhada então na edição italiana, né, original. Sim, ele não tem nada de informação, né? Só tem o DD ali, aí tem é tipo uma cinta, né, que eles colocam. Tudo bem, é claro que é bonito, é legal, mas, sabe, não tem a praticidade sabe, ok, investimento barra... Ah, não, mas tem bastante extra. Eita, não, tá, olha só, tá. Me corrijo aqui, tem extra pra caramba. E isso é uma vantagem. Ao vivaço, eu não tinha olhado o vídeo todo ainda. Mas outro ponto é o fato de que Joey Quesada estará na CCXP. Então, né, essa é a lógica da Panini, né? Vamos lançar o quadrinho lá no evento, já que vai estar, né, o desenhista. Lembrando, tu já apertou no botão do like? Isso ajuda muito, é muito simples. Pô, galera, esse vídeo ele tá cheio de pesquisa, detalhes, sabe? Eu não tô lendo o catálogo em voz alta. Vamos lá, acompanha comigo. Tem Monstros do Pântano por Scott Snyder, que eu perdi a minha edição, não sei onde é que ela foi parar. Vamos lá, eu tô recebendo muita mensagem sobre o seguinte. Vocês sabem que a Panini, ela prometeu um Monstro do Pântano e um Homem-Animal, tá? Que são duas fases ali dos 952 que se conversam. Tanto é que se vocês forem ver aqui o conteúdo original, ó, tem Animal Man, edições 12 e 17. Sim, para quem não sabe, essas duas revistas elas se encontram ali, né, por 2011, 2012. O detalhe é que enquanto o Homem-Animal é um ônibus, o Monstro do Pântano do Scott Snyder é uma edição de luxo de 512 páginas. E tem sobrecapa pelo jeito, ó, capa dura com sobrecapa. Galera, detalhe, tá? Enquanto o Scott Snyder ele fica no Monstros do Pântano até o final do crossover, que eu acho que deve ser ali na edição número 18, não me lembro de cabeça, o Jeff Lemire, que era o cara que estava no Homem-Animal escrevendo, ele continua depois do crossover. Então faz sentido o Homem-Animal ser um ônibus, porque vai ter mais página, né? O cara ficou mais tempo escrevendo. E até o Rafael Albuquerque, né, desenhista brasileiro, trabalha no Homem-Animal, ele faz umas páginas lindas. E em resumo é isso, tá? Esse Monstro do Pântano é muito bom e faz sentido ele ter esse tamanho. Veja só, Superman, herói para todos. O que é isso? Vocês devem lembrar que a DC ela tem um histórico de publicar o que eles chamam lá fora de Treasure Edition. São aquelas edições em tamanho grande. Sei lá, o crossover do Superman com Homem-Aranha, Superman versus Muhammad Ali.
Então, lá fora, tá, ao longo do verão do Superman, né, quando teve o filme do James Gunn, ou seja, esse ano, a DC lançou esse Superman Herói para Todos, que justamente, né, traz essa homenagem ao Homem de Aço e sai num tamanho maior. Aqui não fala exatamente as medidas, mas sim, esse é o plano da editora. Então, detalhe, ó, para você que vai na CCXP, esse quadrinho, como ele sai em dezembro, provavelmente deve sair ali ao longo do evento. E o Caio Felipe é brasileiro e é o arte finalista do Superman Herói para Todos. Dá uma olhada aqui, ó. Tem o site da DC, que tem um preview. Ah, repara, né? Os roteiros são do Dan Jurgens, não precisa nem falar, uma lenda, né, do que trabalhou durante muito tempo no Homem de Aço, o cara da morte do Superman. E os desenhos internos são do Bruno Redondo, que pô, é um baita desenhista. Ó, dá uma olhada nessa página dupla, por exemplo. Então veja só que legal, né? O gibi sai em dezembro, tu vai lá no Arts Alley, encontra o Caio Felipe e ainda pega uma assinatura no teu gibi. Olha que legal, tem Jovens Titãs Estelar, que é do Gabriel Piccolo com a Cami Garcia. Veja só, eu tenho que ler isso, tá? Eu sei que faz um sucesso absurdo, as filas do Gabriel Piccolo são gigantescas, e eu tô bem afim de dar uma lida nesse trabalho mais adolescente dele na DC. Vamos lá, Arqueiro Verde e Espírito da Flecha, o grande acerto da Panini, basicamente a editora explodiu a cabeça de todo mundo. Pois então, a primeira vez que esse conteúdo foi publicado no Brasil foi nessa mensalzona da Panini, que era justamente focada no Arqueiro Verde. Teve um total de, acho que são 8 edições? 8 edições, e esse encadernado, ele vai compilar todo o conteúdo, tá? São 384 páginas. Para quem não sabe, primeiro, né, os roteiros são do Kevin Smith, que é o cara diretor do cinema, o mesmo cara, veja só, do Diabo da Guarda lá do Demolidor. O desenho é do Phil Hester, um cara que vai estar na CCXP, então o joinha pra Panini, né, eles estão lançando o quadrinho exatamente no momento, né, em que o autor vai estar por aqui. E, gente, faz um tempinho que eu li, tá? Então, às vezes eu tenho medo de soltar algum spoiler e estragar a experiência de vocês. Mas, sendo bem sucinto, o Arqueiro Verde, ele sofre uma reformulação por parte do Kevin Smith. A coisa estava meio confusa, eu acho que isso não é spoiler, tá? O Oliver Queen estava morto há algum tempo, e aí a partir disso, o quadrinho, o Kevin Smith, ele dá uma costurada meio maluca, e é legal porque envolve inclusive uma propriedade intelectual da Vertigo nessa costurada, e de repente, pô, ok, temos aí o Arqueiro Verde de volta no universo DC. Aqui, ó, não é spoiler nada, ó. Depois de passar 4 anos dado como morto, Oliver Queen ressurge. E aí uma galera quer saber, né, exatamente como ele sobreviveu. Então, eu acho que vocês vão se surpreender, tá? Quando lerem e entender exatamente qual foi a trajetória aí do nosso querido Oliver Queen. Ó, tem ZDM edição número 4 dessa coleção de luxo da Panini. Aí já começa o Batman e Deadpool, que é o crossover da DC, né? Esse ainda é inédito lá fora também. Lembrando que é escrito pelo Grant Morrison, com desenhos do Dan Mora. Cara, a DC deu uma aula pra Marvel em termos de equipe criativa, vamos ser sinceros. E tem várias capas pela Panini, ó. Tem a capa do próprio Dan Mora, tem Bill Sienkiewicz, ó, tem essa homenagem aí a Crise nas Infinitas Terras. Aí tem Aves de Rapina, volume 2, tem Sereias de Gotham, que junta Arlequina, Era Venenosa e a Mulher Gato. Algumas continuações, né, o Batman, Lanterna Verde, eu acho que era isso, será? Ah não, ó, tem o crossover do Batman com as Tartarugas Ninja, que, aliás, é um crossover muito, muito elogiado, então eu tô a fim de ler, embora eu ache o desenho meio esquisito. Tem uma continuação também aguardada, que é a série animada volume 2. Tá, peraí, o vídeo não acabou. Tem mais o que falar, tem algumas coisas que a Panini enviou pra gente, né, pra imprensa, nos slides, mas não estão aqui no site. Então eu vou comentar com detalhes. Primeiro, se a gente for aqui em Panini Comics, tem Invencível volume 10, Dylan Dog e Planeta dos Mortos. Pelos meus cálculos, já estamos no volume 3, é isso, produção? Tem Tex, A Pirâmide Misteriosa, Spawn já chegando no volume 17. James, pô, cara, eu esqueci, tá? Sim, tinha Jane Sparks também, daqueles vazamentos da Panini, eu não comentei no vídeo de ontem, mas veja só, né, Jane Sparks do Tom King, que eu tô bem curioso para ler, justamente para entender como que a personagem tá viva, né? Vocês sabem que a Jane Sparks é um espírito do século XX, e a gente tá no século XXI, então o que exatamente está acontecendo? Fora isso, tem Spawn Origins volume 1, que eu acho que é legal de falar, porque, galera, sim, para quem comprou na edição antiga, a Panini, ela consertou o letreiramento. Vocês lembram que eu comentei aqui no canal, né, que a letra estava toda errada, toda mal feita. Isso inclusive virou pauta no Dois Quadrinhos News, porque teve uma repercussão, o estúdio que fez as letras comentou. Enfim, tá, agora a gente chega no momento do vídeo
onde, primeiro, eu vou mostrar os slides da editora, na verdade um slide. Assim, gente, aqui não tem muito sentido mostrar os slides como um todo, porque, sei lá, né, meio que tudo tá ali no site, né, mas para quem tem curiosidade, tá, tem aqui, esses são os anúncios da Panini, né, para Marvel e para DC. Esse conteúdo eles enviam para a imprensa, mas o destaque é que tem um quadrinho que não está no site, que é o Predador versus Homem-Aranha. Não sei se daqui um pouco a Panini está adiando esse quadrinho para depois, enfim, né? Pode acontecer algum erro de comunicação, mas Benjamin Percy, Marcelo Ferreira, veja só, brasileiro. Eu tô curioso, tá? Na verdade eu não tô tão curioso, porque eu li Wolverine e Predador. Bah, galera, nossa, que crossover sem graça. Eu achei tão ok assim, sabe? Ah, Vini, o pessoal comentou no outro vídeo, né? Você está errado, você está com expectativa para uma coisa que não vai ser nada tão impactante. Gente, vocês chegaram a ler Vingadores versus Aliens, que a Panini deve publicar em breve no Brasil? Cara, os caras colocaram Jonathan Hickman e Esad Ribic. O negócio é super elaborado, é super bem escrito, pelo menos as primeiras 3 partes são muito, muito boas. Eu gostaria que houvesse uma mudança de paradigma, sabe? Que as editoras pegassem esses crossovers e falassem, não, vamos fazer uma história legal, né? Por que tem que ser um roteiro qualquer nota? E é isso. Predador, Homem-Aranha, pretendo ler e talvez ser enganado aí novamente. Para terminar, vamos para aquele momento que eu comentei lá no início sobre o protesto, tá? Nesse vídeo vai ter um protesto. A Panini, ela escolheu toda uma seleção de capas pro Batman e Deadpool e pro Deadpool e Batman, certo? Eu entendo que nem todas as capas podem aparecer, considerando que a Panini, acho que ela tinha cada crossover ganhou umas 4 capas variantes. Mas vamos lá. Primeiro, Wolverine e Batman. Pô, isso aqui, Steve McNiven. E ainda, Deadpool e Batman por Frank Whiteley. Gente, isso aqui... Tá? Olha o nível dessa capa. Mas para terminar, aqui eu me junto em protesto com os leitores lá do grupo do Telegram, tá? Tem link aqui embaixo caso você queira entrar por lá, né? Tem comentários abertos. A galera se revoltou. Como assim a Panini esqueceu de incluir na lista de capas variantes a capa do Frank Miller? Vocês estão entendendo que quando é para lançar o Cavaleiro das Trevas edição absoluta, a Panini lembra do Frank Miller. Quando é pra lançar a capa variante do cara no Batman e Deadpool, eles esquecem da lenda. Aí eu não consigo entender. Quando foi pra imprimir o Tio Patinhas do Frank Miller, desenhado pelo Frank Miller, os caras imprimiram uma cópia do gibi. Fica aqui então essa denúncia nesse canal de vídeos, tá? Não dá pra entender essa postura da editora. Foi muito bom ter vocês por aqui. Gente, grupos aqui embaixo, cupom, clicar no like também, acho que eu tenho que te lembrar de fazer isso. E até um próximo programinha tão sincero quanto esse que vocês assistiram, tá? Valeu, valeu.